Seja muito bem-vindo a este canal. Em seus 33 exames, o que a OAB já cobrou sobre Norberto Bobbio foram os 9 seguintes conhecimentos. Primeiro conhecimento. Ao explicar as características fundamentais da escola da exegese, o filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que tal escola foi marcada por uma concepção rigidamente estatal de direito. Como consequência disso, temos o princípio da onipotência do legislador. Segundo Bobbio, a escola da exegese nos leva a concluir que a lei não deve ser interpretada segundo a razão e os critérios valorativos daquele que deve aplicar, ao contrário, este deve submeter-se completamente à razão expressa na própria lei. Segundo conhecimento. O artigo 126 do CPC afirma que o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. A questão das lacunas também é recorrente no âmbito dos estudos da filosofia e da teoria geral do direito. O filósofo Norberto Bobbio, no livro Teoria do Ordenamento Jurídico, apresenta um estudo sobre essa questão. O autor denomina por lacuna ideológica justa, aquela que enseje uma solução satisfatória ao caso concreto. Terceiro conhecimento. A solução do conflito aparente de normas dá-se, na hipótese, mediante a incidência do critério da especialidade, segundo o qual prevalece a norma específica sobre a geral. É conhecida a distinção no âmbito da teoria do direito entre antinomias aparentes, ou antinomias solúveis, e antinomias reais, ou antinomias insolúveis. Para o filósofo Norberto Bobbio, uma antinomia real se caracteriza quando estamos diante de normas colidentes e o intérprete é abandonado a si mesmo pela falta de um critério ou pela impossibilidade de solução do conflito entre os critérios existentes. Quarto conhecimento. O raciocínio analógico é típico do pensamento jurídico. Esse é um tema debatido por vários teóricos e filósofos do direito. Para Norberto Bobbio, na obra Teoria do Ordenamento Jurídico, trata-se de um método de auto-integração do direito. Segundo esse autor, o conceito de analogia preceitua que, existindo relevante semelhança entre dois casos, as consequências jurídicas atribuídas a um caso já regulamentado deverão ser atribuídas também a um caso não regulamentado. Quinto conhecimento. Um sério problema com o qual o advogado pode se deparar ao lidar com o ordenamento jurídico é o das antinomias. Segundo Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, são necessárias duas condições para que uma antinomia ocorra. Tais condições são que as duas normas em conflito devem pertencer ao mesmo ordenamento. Também, que as duas normas devem ter o mesmo âmbito de validade, seja temporal, espacial, pessoal ou material. Sexto conhecimento. A ideia da existência de lacuna é um desafio ao conceito de completude do ordenamento jurídico. Segundo o filósofo italiano Norberto Bobbio, no livro Teoria do Ordenamento Jurídico, pode-se completar ou integrar as lacunas existentes no direito por intermédio de dois métodos, a saber, heterointegração e autointegração. A heterointegração consiste na integração operada por meio de recursos a ordenamentos diversos e a fontes diversas daquela que é dominante. A autointegração consiste na integração cumprida por meio do mesmo ordenamento, no âmbito da mesma fonte dominante, sem recorrência a outros ordenamentos. Sétimo conhecimento. Norberto Bobbio, em seu livro Teoria da Norma Jurídica, considera a sanção uma das mais significativas características da norma jurídica. Ele diferencia a sanção jurídica da sanção moral e da sanção social, pelo fato de a sanção jurídica ser institucionalizada. Segundo Bobbio, a sanção institucionalizada é aquela que foi feita para os casos de violação de uma regra primária e que tem sua medida estabelecida dentro de certos termos, para ser executada por pessoas previamente determinadas.
Oitavo conhecimento. Norberto Bobbio, em seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, afirma que costuma-se dizer que o ordenamento jurídico regula a própria produção normativa. Que existem normas de comportamento ao lado de normas de estrutura. Estas normas de estrutura não regulam um comportamento, mas o modo de regular um comportamento. A atuação de um advogado deve se dar com base no ordenamento jurídico. Por isso, não basta conhecer as leis. É preciso compreender o conceito e o funcionamento do ordenamento. Bobbio, em seu livro Teoria do Ordenamento Jurídico, afirma que a unidade do ordenamento jurídico é assegurada por suas fontes. Para esse autor, interessa notar para uma teoria geral do ordenamento jurídico, em relação às fontes do direito que no mesmo momento em que se reconhece existirem atos ou fatos dos quais se faz depender a produção de normas jurídicas, reconhece-se que o ordenamento jurídico, além de regular o comportamento das pessoas, regula também o modo pelo qual se devem produzir as regras. Nono conhecimento. Norberto Bobbio, em seu livro O Positivismo Jurídico, Lições de Filosofia do Direito, afirma que o positivismo jurídico é uma teoria na medida em que se propõe a descrever o direito, mas que também pode ser uma ideologia na medida em que se propõe a ser um certo modo de querer o direito. Segundo Bobbio, essa suposta ideologia do positivismo jurídico, denominada por ele positivismo ético, prescreve o dever absoluto ou incondicional de obedecer à lei enquanto tal. Inscreva-se para receber mais vídeos como este.